Nós estamos completando esta segunda semana do tempo comum, queridos irmãos e irmãs, com esta convocação que Jesus faz dos 12 apóstolos. Marcos descreve com detalhes como foi que ocorreu esse episódio. Lucas ainda acrescenta: Marcos disse, Jesus subiu ao monte, ou seja, foi colocar-se em oração. Lucas descreve que Jesus passou a noite inteira em oração. E depois ele chamou os que ele quis. Jesus é quem decide, Deus é quem decide. A decisão, a escolha de Jesus visa não só o benefício espiritual da pessoa que está sendo chamada, mas de todo o povo a quem a pessoa é enviada em tarefa missionária. O chamado foi bem feito, não há dúvida. Os perfis dos que foram chamados são muito diversificados. Cada apóstolo tinha uma vivência diferente, um convívio social diferente, uma condição social diferente. A resposta corre por conta de cada um dos apóstolos. A resposta corre por conta de cada um de nós. É interessante observar que foram chamados 12, não só para lembrar as 12 tribos de Israel, mas para lembrar a abrangência desse chamado. Ninguém está fora desse chamado de Jesus. Nós já sabemos o significado do número 12. É o resultado de 3, que é a totalidade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vezes 4, que é a totalidade humana, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. 3 vezes 4, 12. Então todos são chamados e escolhidos. A resposta é de cada um de nós. A missão é a mesma, da vivência do batismo. A tarefa missionária é diversificada, não só por conta dos dons, mas por conta daquilo que Deus quer nos confiar, para a nossa própria santificação, para o nosso próprio crescimento espiritual. Assim como os apóstolos foram generosos na sua resposta ao chamado do Senhor, todos morreram martirizados, à exceção daquele que traiu Jesus. Todos os apóstolos morreram martirizados, derramaram o seu sangue por Cristo, em nome da sua fé. O apóstolo João não teria sido assim, atingido por uma tortura física que lhe fizesse correr o sangue, foi colocado numa água fervendo, de tal forma que o seu martírio também se deu e ele já estava em idade avançada. O mesmo Jesus que passou a noite em oração e chamou cada um pelo próprio nome, ele, o próprio Jesus, dirige para nós o seu olhar e nos chama pelo nosso próprio nome. Primeiro chamou os apóstolos para que ficassem com ele, permanecessem com ele. Esses verbos de ligação aqui no Evangelho têm um sentido muito profundo, porque primeiro nós somos discípulos para ficar na companhia do Senhor, para viver na intimidade com o Senhor através da nossa vivência de oração, da contemplação do Senhor. Eles foram chamados para permanecer com Jesus e se fortalecerem na tarefa missionária que lhes foi confiada. A partir desse permanecer com Jesus,
é que então eles partem para a missão. Deus nos chama para permanecer com Ele. Como discípulos, quanto melhor nós formos discípulos, tanto mais eficientes missionários e missionárias o seremos. Se nós não formos bons discípulos para permanecer com o Senhor, nós não conseguiremos ser bons missionários, missionárias. Que o Senhor nos assista com a sua graça para que esta compreensão de uma igreja ministerial e missionária seja a expressão do testemunho da nossa fé. Os ministros ordenados, eles fazem a sucessão dos apóstolos, e os que vivenciam todos o sacerdócio existencial pela graça do batismo também estão incorporados nesse convite feito pelo Senhor, por conta do significado do número 12, que abrange a totalidade. Todos somos escolhidos. A resposta depende de nós. Nosso sim, ele é frágil, mas ele vai se fortalecendo no próprio Senhor, buscando força e auxílio do Senhor para que o nosso sim corresponda. E a Eucaristia, ela é o momento em que Jesus toma o nosso sim incompleto e o leva à perfeição. Ele toma consigo a nossa resposta para fazê-la suficiente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.